como identificar a depressão pós-parto, como você pode saber que você está com depressão. Então, se você quer saber quais são os sintomas da depressão pós-parto, continua assistindo esse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sara Caroline e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre depressão pós-parto. É isso mesmo, hoje eu trouxe para vocês os sintomas que a mãe pode sentir quando ela está com uma depressão pós-parto. Eu tive depressão pós-parto e eu só descobri isso muito tempo depois. Inclusive, isso acontece com muitas mães. Para você ter uma noção, 1 a cada 4 brasileiras tem depressão pós-parto. E a pesquisa ainda mostra que, infelizmente, a maioria não busca ajuda. Mas por que essas mães não buscam ajuda? Muitas vezes é porque elas não sabem que elas estão com depressão pós-parto. Porque infelizmente agora a nossa geração, a nossa sociedade vem melhorando muito em relação a isso. Mas antigamente as pessoas tinham muito um tabu em relação a esse tema, né? Achavam que era frescura, que era mimimi, as pessoas não discutiam sobre isso. Mas graças a Deus as pessoas estão evoluindo, as pessoas estão entendendo que a depressão é realmente uma doença, que ela precisa ser tratada. Então por isso que eu vou falar pra vocês o que eu senti e vou trazer alguns sintomas para que você possa identificar aí e pensar, pô, eu tô sentindo isso, eu senti aquilo. Inclusive, é muito bom a gente falar sobre isso, porque existe o Baby Blues, que é muito parecido com a depressão. A gente se sente triste, a gente não tem vontade de ficar com o bebê, não tem vontade de fazer nada. Mas a diferença entre o Baby Blues e a depressão é que a depressão dura muito mais tempo. E o Baby Blues, ele demora dias ali, nos primeiros dias da criança, no máximo 2 semanas. Então, se tá durando muito, se tá continuando aquele sentimento de tristeza, aquela sensação ruim, procura uma ajuda porque pode ser que você esteja com depressão pós-parto. Inclusive, essa já é a 2ª vez que eu falo sobre esse assunto aqui. Eu fiz uma entrevista com a psicóloga Daisy Rosa. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo da entrevista que eu fiz com a Daisy e também aqui nos cards, se for mais fácil para você. A Daisy, ela é maravilhosa, gente. Ela é uma psicóloga muito abençoada e ela trouxe muita dica, ela falou muito bem sobre esse assunto. Então, se você quer se aprofundar bastante nesse tema, assiste esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai saber muita coisa. Inclusive, tudo que eu tô falando aqui são coisas que eu peguei daquele vídeo, que eu aprendi com a Daisy Rosa e fiz um resumão e tô trazendo pra vocês. Bom, então pra que vocês possam entender, quando a Alice nasceu, eu demorei pra entender, na verdade eu demorei muito pra entender que o que eu tava sentindo era uma depressão. Mas nos primeiros dias eu comecei a sentir muito medo. Um medo constante de ficar sozinha com a Alice. O Rafa precisava ir pra faculdade à noite, a gente morava em Alto Piquiri e ele ia pra faculdade em Umuarama. Então ele demorava muito pra chegar em casa. Ele saía 5h30 da tarde e voltava lá por meia-noite, porque a faculdade dele era em outra cidade. E nesse tempo que eu ficava em casa sozinha com a Alice, eu entrava em desespero. Inclusive o Rafa precisou trancar a faculdade dele, parar de fazer naquele ano pra poder ficar comigo à noite, porque eu sentia muito medo. Eu achava que eu não ia ser uma mãe boa, que eu não ia conseguir ficar com a Alice. Eu sempre mandava mensagem que eu tava com medo. Eu sentia medo de acontecer alguma coisa com ela e eu não conseguir me virar sozinha. Sei lá, dela se engasgar, sabe? Era um medo muito excessivo de uma situação que era muito normal. A Alice dormia a maior parte do tempo, né? Ou de repente ela mamava, porque eram os primeiros dias dela, então ela não demandava muito tempo no sentido de, igual agora, que tem que ficar brincando, tem que ficar olhando. Não, ela dormia, né? Mamava. E eu sentia muito medo, eu ficava muito assustada. Outra coisa que eu também sentia era uma tristeza, eu me sentia muito inútil com relação ao meu corpo. Eu olhava pra minha cicatriz, que eu não achava que ela estava bonita, que não era uma cicatriz como de outras pessoas, de outras cirurgias, eu me sentia muito mal. Eu ficava, meu Deus, meu mundo acabou, eu sou uma mãe horrível. Eu me sentia muito triste, eu tava muito mal nesse sentido, sabe, da minha aparência mesmo. Isso acontece muito com as mães, sabe? A gente passa por um processo porque o nosso corpo passa por muitas mudanças e às vezes a gente acaba se sentindo muito mal, muito triste. Comigo era muito excessivo, sabe? E eu não me ligava, eu achava que era normal ou que de repente eu era muito exagerada, porque eu sou uma Zé Draminha, mas no fim que não era, gente, eram sinais de depressão. Outra coisa também que acontece muito quando a pessoa tem depressão pós-parto era o sono. Eu sentia um sono excessivo. Sim, também tinha o sono de cansaço, né, porque a Alice muitas noites ela acordava pra mamar e aí tinha dias que ela não queria dormir, aí a gente passava a noite virada, mas às vezes eu conseguia dormir à tarde e descansava, só que mesmo assim era um sono infinito, eu sempre tava cansada, sempre tava destruída, era assim, parecia que
que se deixasse eu dormir o dia inteiro, eu dormia, sabe? E eu nunca fui assim, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de dormir, né? Quem que não gosta de dormir? Mas não sou aquela pessoa que, quero dormir o dia inteiro. Não, eu gosto de acordar cedo pra aproveitar o dia, parece que o dia rendeu mais. Mas naquela época não, naquela época eu só queria dormir, se me deixasse eu só dormia. Bom, vários sentimentos, várias outras coisas fizeram eu chegar a essa conclusão, mas a gente só chegou mesmo nessa conclusão quando eu comecei a fazer terapia, conversei bastante com a minha psicóloga e a gente chegou nessa conclusão. E eu parei pra refletir que se talvez eu tivesse procurado uma ajuda psicológica, uma ajuda... É que nesse tempo, graças a Deus, a minha mãe e minha tia foram pra Alto Piquiri pra me ajudar. E aí foi o que me estabilizou, foi o que me levantou. Mas se eu tivesse ficado sozinha, gente, certeza que eu tinha me afundado. Mas a minha mãe percebeu que eu tava mal e aí ela pediu uma ajuda porque ela não podia mais ficar mais tempo. Ela falou, Leila, é a minha tia, Leila, vem pra cá ficar com a Sara porque ela não tá bem. Minha mãe percebeu que eu não estava bem, né? Daí minha tia também ficou ali, acho que um mês pra me ajudar. E foi assim, a minha mãe e minha tia foram duas pessoas que me ajudaram muito nesse processo, sabe? Porque eu sei que se elas não tivessem ficado comigo, eu tinha surtado, eu tinha ficado muito doida. Então foi minha salvação. Por isso que eu me incentivei mais ainda em fazer esse vídeo, porque a gente realmente precisa de ajuda. Nem que seja uma ajuda familiar. Se de repente você não tem condição ou você não quer dar o braço a torcer, não quer procurar uma ajuda psicológica, procura uma pessoa, um familiar que possa te auxiliar nesse processo, porque realmente, gente, não dá pra gente tentar pensar que é forte, que a gente vai se arrastar, porque não, a gente precisa dessa ajuda, é muito importante. Bom, então eu vou falar de modo geral aqui, vários sintomas que podem ser relacionados com a depressão. Então vai ficando ligado aí pra perceber se você não tá sentindo isso. Então primeiro, um deles é o humor deprimido. Se você sempre tá deprimida, sempre tá triste, nada te faz bem, esse também pode ser um sintoma da depressão pós-parto. O choro excessivo, uma dificuldade pra ter relação com o bebê ali, você não consegue desenvolver aquele amor, aquele carinho, de repente você fica irritada com qualquer coisa que o bebê faz, então isso também é importante você ficar observando. Outro sintoma também é quando a mãe se afasta dos amigos, dos familiares, ela não quer ficar perto das pessoas, ela quer ficar mais sozinha, ela não quer ter muito contato com as pessoas. Outra coisa também é a alimentação. Tem mães que comem demais, elas descontam muito na comida, querem comer toda hora, ou então comem de menos, não conseguem comer. Então, quando você perceber que a sua alimentação tá mudando, que você não tá conseguindo comer ou tá querendo comer muito, né, que você percebe que é uma coisa que fez diferença, que mudou porque você não era assim antes, tem que ficar ligada porque isso também é um sintoma. Outro ponto é em relação ao sono, que como eu falei pra vocês, eu sentia um sono excessivo, mas também pode ser ao contrário. De repente a mãe não consegue dormir, ela tá com uma insônia ali, toda noite não consegue, mesmo que seja cansada, isso também faz parte, também é um sintoma de depressão pós-parto. Fraqueza, desânimo, raiva, medo, como eu falei pra vocês, eu também sentia muito medo. Então essas são coisas que são sintomas que às vezes a gente não percebe, que a gente acha que é uma coisa normal, porque realmente a rotina, quando o bebê chega, a gente muda totalmente a nossa vida, né? Daí a gente acha que, é normal, porque o bebê tá diferente, mudou minha rotina, mas às vezes se aquilo passa do limite, se aquilo é excessivo, a gente tem que cuidar. E quando já tá numa fase ruim, quando já tá bem avançada aquela depressão, algumas mães sentem vontade de fazer coisas ruins com ela e até mesmo com o filho, sabe? Sentir uma raiva excessiva, que só tem pensamentos de coisas ruins. E por fim, o mais pesado de todos, que é o que a gente teme que aconteça, é quando a mãe não sente mais vontade de viver. Bom, se você, mãe, estava assistindo esse vídeo e começou a reparar que as coisas que eu falei aqui, você sentiu, ou que de repente você conhece alguém que está sentindo isso, procura uma ajuda, procura um psicólogo, procura uma ajuda profissional. Se você, de repente, não quer ir direto procurar um médico, uma psicóloga, fala com um amigo, uma pessoa de confiança, uma pessoa que vai te ajudar e que vai te auxiliar nesse processo. Conta, poxa, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, desabafa, abre sobre esse assunto, não é vergonha, né? Muitas vezes a gente tem vergonha de falar, porque, de repente a pessoa vai achar que, quem mandou eu ser mãe, né? Vai achar que é frescura. Não, fala mesmo, você tem que falar, a gente precisa desse apoio, a gente precisa procurar e cuidar da nossa saúde mental. Antigamente as pessoas viam psicólogos e psiquiatras como, nossa, é coisa de doido. As igrejas, elas antigamente tratavam desse tema como se fosse uma coisa do inimigo, mas hoje, graças
graças a Deus as pessoas abriram a mente e entenderam que a depressão é sim uma doença. Inclusive os padres e pastores, eles já indicam e já falam que tem que buscar tratamento sim. Então se você tá passando por isso, sentiu alguma coisa parecida, procura ajuda. Eu sei que é complicado, mas se entrega, pede ajuda sim. Pode ser que você não consiga carregar tudo esse peso sozinha. Então procure uma ajuda sim, não é frescura, a depressão pode ser tratada, ela deve ser tratada por um profissional, então procura ajuda, tá? Bom, gente, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. E se você é nova aqui no canal, não é inscrita ainda, já sabe, né? Se inscreve aí, ativa o sininho, porque aí sempre que chegar vídeo novo você vai ser notificado. Curte esse vídeo também porque me ajuda muito. E é isso aí, gente, um beijão, até os próximos vídeos, tchau, tchau!